Olá, sou o professor Luiz e agora nós vamos começar mais uma aula no nosso processo de coach financeiro. Dentro do processo, eu sempre vou perguntar para você algumas coisas. E uma das perguntas que mais vou fazer é: o que você deve fazer? Lembra que o processo de coach precisa de vir a solução de dentro para fora? É o próprio coach que tem a solução para os problemas dele. Eu não estou aqui para indicar para você o que realmente você deve fazer, eu apenas estou aqui para direcionar você para um caminho. Então, para eu direcionar você para um caminho melhor, eu vou perguntar sempre para você o que você deve fazer. Porque somente você pode dizer o que você deve fazer, porque quem vai fazer é você. E como é que a gente vai trabalhar, então, essa ferramenta? O que você deve fazer? Vocês vão pegar um caderno, e nesse caderno nós vamos dar o nome de caderno de insight. Mas o que é insight? Nem sempre quando a gente vive determinadas situações, ela apresenta para a gente de uma forma clara. Muitas das vezes ela cria algum obstáculo porque o nosso cérebro começa a ter preguiça de processar determinada informação. Então, essas situações dificultam muito você aprender alguma coisa, porque não está muito claro para você. Você não consegue ver com clareza a definição da figura do fundo, aquilo que está por trás, aquilo que está aquilo que vai te ajudar a levar aonde você está querendo ir. E aí ele te impede de você ter essa aprendizagem, você ter essa relação, uma parte com o todo. Então, como é que a gente vai fazer? Na hora que eu vou te perguntar o que você deve fazer, não pense em como você tem que fazer aquilo. Apenas pense o que você deve fazer. Na hora que você começa a pensar como eu vou fazer aquilo, o seu cérebro vai criar tanta dificuldade, ele vai criar tantos obstáculos, e aí você começa a desanimar e acha que aquilo dali não tem condições de ser realizado. Não se preocupe com isso agora. O que você vai fazer agora é apenas responder o que você deve fazer. Ah, eu devo aumentar a minha renda. Aí você pensa, não, mas aumentar a renda é muito difícil, ter outro emprego é muito difícil, ter outra atividade é muito difícil. E aí você começa a criar dificuldade e cria, o seu cérebro é utilizado como um sabotador. Então você não se preocupe agora como você vai fazer, apenas se preocupe o que você deve fazer. Muitas das vezes nós estamos olhando apenas para uma figura que não tem sentido para a gente. E aí você fica olhando e estudando, de repente aquilo traz um eureka, o chamado eureka. E aí você começa a entender então a relação que existe de uma parte com o todo. O que você vai fazer então? Você vai pegar um caderninho, uma agenda, uma folha de papel, não importa. Você vai pegar esse caderninho e todas as nossas aulas você vai levar esse caderninho, porque em muitos momentos eu vou te perguntar o que você deve fazer. Então nós vamos levantar o problema e aí eu pergunto, o que você deve fazer? Você vai lá e anota a resposta da melhor solução, da melhor ação que você tem que fazer para resolver aquele problema. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Não se preocupe, mais à frente nós vamos trabalhar com uma outra ferramenta, que nessa ferramenta sim você vai relacionar como que você deve fazer aquilo dali por etapa, por passo. Pode ficar tranquilo no momento, apenas escreva o que você deve fazer. E aí você vai pegar esse caderno de insight e vai colocar lá o que devo fazer. E vai enumerando. Eu vou te fazer várias perguntas durante o processo e a cada vez que eu fizer a pergunta, que você tiver a resposta do que você deve fazer, você vai lá e anota nesse caderno. E guarda esse caderno. Lá na frente, nós vamos utilizar uma outra ferramenta. Nós vamos pegar tudo que você escreveu que deve ser feito e vamos traçar um plano para você fazer isso daí. Então, é assim que funciona um processo de coach. Eu preciso puxar de você o que você deve fazer, porque somente você sabe a capacidade que você tem e somente você sabe o que você deve fazer. Apenas escreva isso e lá na frente nós vamos traçar um plano para você executar tudo isso que você deve fazer. Então, para dar continuidade ao nosso processo, você precisa desse caderno de insight. Caderno que nós vamos traçar estratégias para que lá na frente você coloque isso em ação para que você possa se direcionar a uma prosperidade financeira, tá? Aguardo você na próxima aula.